Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma história aqui no canal. E neste vídeo, você vai saber o que realmente a Bíblia diz sobre quem foi Batseba e qual foi a sua responsabilidade em tudo o que aconteceu. Terá sido ela uma vítima ou uma vilã nessa história? Assista este vídeo até o final e você vai entender. A Bíblia diz que Batseba era filha de Eliã e neta de Aitofel ou de Lonita. O seu nome provavelmente significa filha de um juramento ou sétima filha. Ela também é chamada no texto bíblico de Batstuá, que significa filha de abundância. Antes do seu envolvimento com Davi, Batseba era a mulher de Urias, um soldado de elite do exército de Israel. A Bíblia não traz qualquer informação ou detalhe da vida pessoal de Batseba e Urias, ou seja, não há nada disponível sobre como era o relacionamento entre eles. Tudo o que de fato se sabe é que, num certo dia, Batseba foi vista por Davi enquanto se lavava num ritual de purificação. Aqueles eram dias de guerra para as forças israelitas. Urias, o marido de Batseba, estava no campo de batalha a serviço do Estado de Israel. Por outro lado, Davi, apesar de também ter ficado conhecido na história por ser um rei guerreiro, não estava naquela batalha. Ao invés disso, ele estava confortavelmente em seu palácio, com o coração e a mente vazios para uma trama pecaminosa. E aqui chegamos à parte mais complicada e triste da história de Batseba. A Bíblia diz que do terraço do seu palácio, Davi viu Batseba se lavando e a desejou. Ele procurou saber quem era aquela mulher e, mesmo depois de ter recebido a informação de que Batseba era filha de Eliã, um dos seus melhores guerreiros, neta de Aitofel, um dos seus conselheiros mais próximos e esposa de Urias, um dos seus soldados mais leais, Davi resolveu seguir em frente, ceder os seus desejos e ser dominado pelo pecado. Impressionado com a beleza de Batseba, Davi ordenou que a mulher fosse levada ao seu palácio. Ali, ele se deitou com ela e concretizou o seu pecado de adultério. Um tempo depois, o rei Davi então descobriu que havia engravidado Batseba. Então ele tentou a todo custo esconder o seu pecado. Primeiro, ele procurou fazer com que Urias pensasse que o filho era dele e, para tanto, ele mandou que Urias retornasse à cidade de Jerusalém na tentativa de convencê-lo a ir para casa e se deitar com Batseba. Caso isso acontecesse, o soldado não suspeitaria da gravidez de sua mulher. Mas Urias não aceitou ir para casa e se deitar com sua esposa, enquanto seus companheiros estavam engajados numa guerra. Inclusive, Davi chegou até a embriagar Urias, mas ele não cedeu. Foi então que Davi se afundou ainda mais no pecado ao ordenar que Urias fosse colocado na frente da batalha para ser morto. Depois de ter passado o luto de Batseba pela morte de seu marido, Davi a tomou como esposa. Talvez em sua cabeça, naquele momento, ele pensava que tinha resolvido todos os seus problemas e que sua reputação e a honra de Batseba estavam preservadas. Tudo parecia quieto e escondido, mas Deus havia visto o que Davi fez e, definitivamente, não havia se agradado. O Senhor enviou o profeta Natã para denunciar o pecado de Davi e expor sua miséria. Primeiro, Natã contou a Davi uma espécie de parábola que ilustrava o que havia acontecido entre Davi, Batseba e Urias. E nessa parábola do profeta de Deus, foi conduzida de tal forma que, antes mesmo de cair em si e perceber que aquele relato era uma ilustração de sua própria miséria, Davi ficou revoltado com a situação descrita na parábola e declarou que era digno de morte o homem que tivesse cometido tal pecado.
Então, quando soube que se tratava de seu próprio caso, o rei de Israel se lamentou profundamente. Diante desse relato bíblico, frequentemente surge um questionamento a respeito da real participação, postura e culpa de Batseba nesse pecado. Afinal, Batseba foi uma vilã ou uma vítima nessa história toda? Ao longo dos séculos, os estudiosos têm discutido o que de fato aconteceu nesse episódio desastroso. No geral, todos concordam que o que aconteceu foi algo injustificável, um pecado realmente terrível. Porém, há diferentes interpretações sobre o papel de Batseba nisso tudo. Por exemplo, alguns estudiosos sugerem que, como Davi viu Batseba do terraço do seu palácio, de alguma maneira, o lugar em que ela estava se banhando não era totalmente reservado e que ela podia ter sido imprudente nesse sentido, pois resolveu se lavar num lugar onde podia ser vista. No entanto, essa interpretação parece ser muito problemática, pois não há nada no texto bíblico que apoie esse tipo de conclusão. O fato de Davi ter conseguido ver Batseba se lavando não significa que ela foi imprudente. Aqui não podemos nos esquecer de que Davi viu Batseba do terraço do seu palácio. E esta é uma informação importante no texto bíblico, porque do palácio, Davi tinha uma visão privilegiada e estratégica da cidade. Ou seja, ele conseguia ver coisas que as outras pessoas em suas casas não podiam ver. Além disso, o registro bíblico dessa história, no capítulo 11 do segundo livro de Samuel, começa enfatizando logo no primeiro versículo que toda essa trama ocorreu no tempo em que os reis costumavam sair da guerra. O texto muito claramente coloca Davi como alguém que estava no lugar onde não deveria estar. Portanto, talvez Batseba nem mesmo soubesse que o rei estava no palácio. E mesmo que soubesse, talvez ela não tivesse a percepção de que o terraço do palácio possibilitava a visão do lugar em que ela se purificava. Então, dizer que Batseba teria sido imprudente nesse episódio não passa de uma especulação e não de um dado bíblico. E mesmo que Batseba tivesse sido imprudente, escolhendo se lavar num lugar onde poderia ser vista pelo rei, isso, em hipótese alguma, dava a Davi o direito de tomá-la por mulher. Todavia, outros comentaristas levam essa interpretação ainda mais além e argumentam que Batseba pode ter propositalmente seduzido o rei de Israel, escolhendo fazer a sua purificação num lugar ou numa ocasião em que pudesse se insinuar para ele. Mas, novamente, esse tipo de posicionamento é mais uma especulação que não se sustenta a uma análise cuidadosa do texto bíblico. Isso porque, em nenhuma parte, o escritor bíblico coloca Batseba como alguém que arquitetou e teve êxito num plano de sedução do rei de Israel. Muito pelo contrário. Quando Deus levantou o profeta Natã para confrontar Davi, a mensagem divina colocou nitidamente Davi como responsável pelo que havia acontecido. Não há no texto bíblico nenhuma repreensão contra Batseba. Pela lei mosaica, um casal que praticava adultério consensual era punido com a morte, mas nenhuma punição é direcionada especificamente a Batseba. Na verdade, na parábola de denúncia contra Davi, Batseba é retratada como uma ovelha inocente que havia sido tomada, capturada ou tirada de forma arbitrária de seu dono por alguém mais poderoso. Além disso, na sequência da repreensão divina, repetida várias vezes no texto bíblico, indica que Davi tomou ou se apoderou de uma mulher sobre a qual não tinha nenhum direito. Assistir a essa narrativa nos lembra da importância de refletir sobre nossas próprias escolhas, reconhecer nossos erros e
buscar a redenção. Não importa quão sombrios tenham sido nossos pecados no passado, podemos encontrar perdão e reconciliação com Deus. Portanto, que a história de Batseba nos inspire a sermos mais vigilantes em nossas decisões, a buscar a virtude e a nunca desistir da busca pela graça e pela transformação interior, porque, assim como ela, podemos encontrar um caminho de restauração e esperança, independentemente das complexidades de nossa jornada. Que a misericórdia divina sempre nos guie em direção à luz e à redenção. Obrigada por assistirem o vídeo até o final. E lembre-se de se inscrever no canal e deixar aquele like para continuarmos compartilhando histórias inspiradoras. Obrigado, Deus abençoe.